Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a live surpresa agora para você, concurseiro, concurseira, que não tem hora para estudar. Quer dizer, toda hora é hora. O Menezes underline Nayak. Bom dia, Gabi, bom dia, Décio, Mirelle, bom dia. Anne Cardoso, bom dia. Actor Hugo, bom dia, Actor. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Jardane. Seja bem-vindo ao Clube do Xadrez do IFTO de Palmas. Eu desafio vocês a me vencerem no xadrez. Por favor, entre em contato. Me chama para jogar que eu te desafio. Fica tranquilo, eu desafio, mas eu vou perder. Mas pelo menos eu quero brincar um pouquinho. Adriano, Carlos Adriano, bom dia. Ana Luísa, bom dia. Nirley, meu amigo Nirley, seja bem-vindo, bom dia. Mirelle Caetano, bom dia. Meninos, vamos começar uma livezinha rápida, tô com alguns minutos de folga. Cecília dormindo, esposa na faculdade, meu compromisso é depois das 9, então vamos estudar, né? Vou jogar aqui algumas questões que, em cima das questões, na realidade, eu vou trabalhar os assuntos, tá? Tanto de Palmas como do Tocantins, ok? Márcio, bom dia. Nayara Paula, bom dia. Seja bem-vinda. Jefferson, bom dia. Keila Lopes, seja bem-vinda. Vamos lá? Colocar algumas questões aqui. Deixa eu ver se ficou bom o tamanho delas. Ficou. Dá para ler aí. Não vem com reclamação que tá pequeno, não. Sabe o que diz aí na primeira questão? É correto afirmar que uma das primeiras edificações construídas em Palmas no ano de 1989, que foi... Rapaz, até minha letra, minha vista tá meio ruim. Que foi sede do Poder Executivo de 1º de janeiro de 1990 a 9 de março de 1991. Abrigou algumas secretarias, está perguntando que obra foi essa. Meninos, olha só, quando se fala de construção, por que ele fala até 9 de janeiro? Eu vou falar exatamente isso para que você entenda que se uma questão vier abordar no dia 9 de janeiro foi inaugurada determinada obra, 9 de janeiro foi inaugurado o Palácio do Araguaia, tá? 9 de janeiro foi inaugurado o Palácio Araguaia, que é hoje a sede do governo do estado. Mas onde é que ficava a sede do governo do estado anterior a 9 de janeiro, desde o início da instalação de Palmas, que se deu em 1º de janeiro de 1990? Ficava no Palacinho. Professor, então o Palacinho, que pode cair na prova, tanto o nome Palacinho como também o Museu Histórico do Tocantins. Museu Histórico do Tocantins, aí a letra C, ou chamado Palacinho, é a alternativa correta. As questões que eu vou lançando para vocês aqui são todas questões que já foram abordadas em concursos anteriores. E sobre o conteúdo de Palmas do Tocantins, eles mudam um pouquinho, mas envolvem normalmente o mesmo assunto, ok? Vereador Júnior Chaveiro, meu legislador, seja bem-vindo. Lucianael, seja bem-vinda. Marinalva, bom dia, seja bem-vinda. Vívia Castro, bom dia. Janisleide, bom dia do HGP, seja bem-vinda. Deixe-me ver. Amanda Carvalho, seja bem-vinda. Vamos para a segunda questão aqui, rapidinho. Olha só. Segunda questão. Opa. Rapaz, eu tinha que colocar isso. Às vezes ele fica num tamanho pequeno, às vezes ele excede a borda e eu fico com receio de não ficar visível. Mas eu vou fazendo leitura aqui para vocês, tá? Pelo menos tentando fazer a leitura, porque tá pequenininho até para mim. Até para mim como se eu fosse jovenzinho, né? Uma das principais áreas de lazer e importante ponto turístico de Palmas é... Meu Deus do céu. Deixa eu melhorar minha vista aqui. Uma das principais áreas de lazer e ponto turístico de Palmas. Pô, extensa área verde. Nossa senhora. Tá, eu já sei o que é a questão. Então vou fazer a explicação aqui para vocês. Meninos, que área de lazer em Palmas, que tem extensa área verde, que tem área de caminhada e tem um lago artificial represado nessa área, que fica na região central de Palmas. Questão de prova. Para quem mora em Palmas, a questão é batata, é fácil. Quando falar área de lazer, área verde, um laguinho no meio, que o povo vai lá para fazer caminhada e outras atividades turísticas, já sabemos. Cadê o óculos, professor? Ei, Luziane, é porque tá pequeno mesmo, não vem me zoar, não, porque eu tenho certeza que você também teve dificuldade. Mas eu não uso mais óculos. Já usei, fiz cirurgia de catarata, teria um dos olhos só, né? O outro ainda é bem ruinzinho, mas um dos olhos já tá bacana.
A questão aí faz referência exatamente ao Parque Sesam-Mar. Professor, então a área de lazer em Palmas, que o povo faz caminhada, a Parque Sesam-Mar. Área verde, laguinho? Sesam-Mar, exatamente, Raglébia Costa, Parque Sesam-Mar. Ivone Cruz. Vamos a outra questão aqui, ó. Escolhi outro ativo. Na Praça de Girassóis, em Palmas, há uma importante área obra arquitetônica projetada por Oscar Niemeyer, denominada Que Obra Arquitetônica foi projetada por Niemeyer e se localiza na região central de Palmas. E aí, alguém se arrisca? Eu ainda vou fazer outras perguntas em relação à região da Praça de Girassóis, tá? Para ver se vocês estão antenados, se conhecem bem, e quando for abordado na prova, se vocês vão conseguir identificar. Porque os mais diversos atrativos que nós temos ali na Praça de Girassóis já foram mencionados em provas de concursos anteriores. Obra de Oscar Niemeyer é, aliás, Memorial Coluna Prestes. Professor Elisaik, e aí, professor Elisaik, seja bem-vindo. Memorial Coluna Prestes. Professor, me diga uma coisa, quais foram os arquitetos que projetaram Palmas? Alguém sabe me dizer quem foram os arquitetos que projetaram Palmas? Não vem com Oscar Niemeyer não, porque Oscar Niemeyer ele projetou Brasília, não Palmas, tá? Tem uma obra de Oscar Niemeyer aqui na Praça de Girassóis, que é a Coluna Prestes, Memorial Coluna Prestes. Mas aqueles que projetaram Palmas foram, quais foram eles? Ó, Raimundo está falando, manda esse material, prof, estou de formação. Eu vou fazer o seguinte, Raimundo, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, que aí você manda um oi aí, que eu encaminho para você e para quem mandar o WhatsApp para mim, tá? 984-857576. Aqui você tem a apostila de Geografia do Tocantins, de História do Tocantins, de Palmas, para os concursos do município de Palmas, e outros materiais que vão ser encaminhados para você também. É só encaminhar um WhatsApp para esse número que está fixado aí embaixo, ok? Não soube dessa aula, NASA, é porque essa aula não teria. De vez em quando eu tiver um tempo ocioso, eu vou aproveitar e entrar de supetão aqui para vocês pegarem um pouco mais de conteúdo. Daiane, quando encerra a live, todos os comentários somem, então não tem como eu encaminhar o material para o seu WhatsApp. Manda um oi falando meu nome, eu sou fulana de tal cidade e quero a apostila, professor, que aí eu encaminho para vocês. É só mandar um oi nesse WhatsApp que está fixado aí, ok? Isidória do Heré, hoje à noite nós teremos uma aula presencial lá em Gurupi. Estarei à tarde em Figueirópolis e à noite lá em Gurupi para uma aula presencial. Ok? Quem puder, entre em contato aí que eu vou estar encaminhando, postando. O meu status de WhatsApp, na realidade, está dizendo onde vai ser, lá no CEM de Gurupi hoje à noite. Giovanni de Luzimangue, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, continuando então a questão. Eu já sei que a obra é o Memorial Coluna Prestes e sei também que Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel foram os arquitetos que projetaram Palmas. A empresa de engenharia contratada para a execução do serviço foi a Quatro Engenharia, uma empresa de Goiânia. Professor, então se perguntar o nome dos arquitetos que projetaram Palmas, foram Valfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel. Se mencionar sobre a empresa 4, número 4 mesmo, Quatro Engenharia. Professor, e se perguntar o nome das duas principais fazendas que detinham a área que hoje é o município de Palmas? Fazenda Triângulo e Fazenda Sussuapara, ok? Fazenda Triângulo e Fazenda Sussuapara. Ô, Silvegina, seja bem-vinda lá de Paris, Aparecida do Rio Negro. Muito bacana, seja muito bem-vinda. Ok, vamos à próxima questãozinha aqui. À medida que eu vou lançando as questões, eu vou comentando um pouco além dessas questões para nós discutirmos outros assuntos também. Deixa eu ver que questão é essa. Essa aqui é da coluna Prestes, né? É a coluna Prestes. Assim, já que eu estou falando da coluna Prestes, olha só. Qual foi, dos monumentos que nós temos na Praça de Girassóis, se isso cai numa prova, dos monumentos que nós temos na Praça de Girassóis, qual deles foi o primeiro a ser erguido? Alternativa A, Súplica dos Pioneiros. Alternativa B, Memorial à Bíblia. Alternativa C, Coluna Prestes. Alternativa D, 18 do Forte de Copacabana. Alternativa E, o Relógio do Sol. O que foi primeiro levantado na Praça de Girassóis? Meninos, o primeiro a ser levantado foi o Cruzeiro. O Cruzeiro, na realidade, foi levantado ainda no mês de maio, anterior ao lançamento da Pedra Fundamental de Palmas.
certo? Anterior ao lançamento da Pedra Fundamental de Palmas, porque foi nesse cruzeiro que ocorreu a primeira missa, e a primeira missa ele foi levantado no início de maio, e a primeira missa ocorreu no dia 18 de maio, certo? 18 de maio de 1989. Professor, o bispo Dom Celso foi quem promoveu aquela missa. Em relação a esse cruzeiro, professor, ele é feito de quê? Pau-brasil retirado da Serra do Carmo. Até esse detalhe já foi abordado em prova. Cruzeiro feito de pau-brasil retirado da Serra do Carmo, o chamado Serra do Lajeado, que fica aqui ao lado de Palmas, onde se realizou a primeira missa. Foi o primeiro monumento levantado na praça, hoje Praça de Girassóis, que na época não existia a praça. Ok? Tranquilo? Vamos à próxima questão. Ai, meu Deus do céu, mas a letra tá moendo minha vista aqui. Deixa eu ver. Sobre a história da Câmara Municipal de Palmas. Aliás, marque, analise as alternativas a seguir. As afirmativas a seguir. Gente, eu não vou nem fazer a leitura dessas questões, porque a minha vista está muito ruim para eu fazer a leitura delas. Mas eu vou comentar brevemente sobre esse assunto, tá? É bom que a gente vai falando sobre os assuntos que estão sendo abordados. Em relação à Câmara Municipal de Palmas, para você entender como foi a história. Professor Baltazar, Colégio Estadual Baltazar, seja bem-vindo. Aline Personal, bom dia. Matheus Rodrigues, bom dia. NASA, sobre o Cruzeiro. Meninos, olha só, a área que hoje pertence ao município de Palmas, para ficar claro isso para vocês, a área que hoje pertence ao município de Palmas, ela foi pertencente ao município de Porto Nacional. Quando iniciou a construção de Palmas, quando iniciou no dia 20 de maio de 89, essa região que hoje está o município de Palmas era 100% pertencente ao município de Porto Nacional. Professor, e onde é que entra Taquarussu nessa história? Taquarussu, na época, 20 de maio de 89, Taquarussu era um distrito pertencente a Porto Nacional, chamado Taquarussu do Porto. Bom dia, Frânia. Taquarussu do Porto. Preste atenção nas datas. 20 de maio de 89, começa a construir Palmas dentro do município de Porto. 1º de junho, 10 dias depois, 1º de junho, 11 dias, né? Depois do início da construção de Palmas, o distrito de Taquarussu do Porto, ele é emancipado, ele se torna município, ele se separa de Porto Nacional. E quando o Taquarussu do Porto se separa de Porto Nacional, pegando um pedaço da área de Porto Nacional, ele pega o pedaço também que está sendo construído Palmas. Então Palmas continuou a sua construção, não mais dentro do município de Porto Nacional, e sim dentro do município de Taquarussu do Porto, recém-criado. Professor, quem foi o prefeito de Taquarussu do Porto à época? Fenelon Barbosa Salles. Que é pai do atual governador do estado de Tocantins, Vanderlei Barbosa. Professor, Fenelon foi então prefeito de Taquarussu? Foi. Professor, e quem foi o primeiro prefeito de Palmas? Fenelon Barbosa Salles, o mesmo que era prefeito de Taquarussu. Como isso aconteceu, professor? Aconteceu o seguinte... Palmas começou a ser construída, surgiu como um pequeno povoado, uma vila, um povoado. Em dezembro de 89, isso em 20 de maio começou a sua construção. Em dezembro de 89, Palmas surge como distrito em meados do mês de dezembro de 89, como distrito de Taquarussu. Professor, então Palmas surgiu como distrito de Taquarussu, depois de povoado. Quando surgiu como distrito de Taquarussu, o que foi feito? Fenelon Barbosa apresentou uma lei municipal, um projeto de lei, a Câmara Municipal de Taquarussu, onde a área daquele município, o município é área urbana e rural, tá? Onde a área do município de Taquarussu, ela deixaria de se chamar Taquarussu do Porto e passaria a se chamar Palmas. Onde a sede da prefeitura, da Câmara de Vereadores, das secretarias que se localizavam lá em cima da serra em Taquarussu, elas seriam transferidas para onde estava sendo construída Palmas. Isso em dezembro, no fim de dezembro, 29 de dezembro, até o dia 29 de dezembro, Lei 28/89, de 29 de dezembro de 89, até a data de 29 de dezembro já foi mencionado em prova, referente a isso. Então, no dia 29 de dezembro, nós tivemos o quê? Aprovado uma lei municipal, onde o nome do município de Taquarussu do Porto passou a se chamar Palmas, a sede da prefeitura, da Câmara de Vereadores, secretarias saíram da serra e migrariam para onde estava sendo construída Palmas, que ficaria mais próximo ao rio, certo? O rio Tocantins.
Professor, e o prefeito de Itaquaruçu do Porto, ele continua, do município de Itaquaruçu, ele continua sendo prefeito do município, só que agora passou a se chamar Palmas. Exatamente. Professor, ele passou a ser prefeito do município de Palmas, os vereadores de Itaquaruçu passaram a ser vereadores de Palmas. Isso, mas Fenelon Barbosa e os vereadores foram eleitos, prefeito e vereadores, por Palmas? Não, eles foram eleitos por Taquaruçu. Tá entendendo aí? Foram eleitos por Itaquaruçu, mas se tornaram automaticamente prefeito de Palmas, vereadores de Palmas. Professor, então 29 de dezembro de 89 foi aprovada a lei, porém a transferência e instalação de Palmas como capital do Tocantins se deu apenas no dia 1º de janeiro de 1990. Ah, professor. Bom dia, Jéssica. Bom dia, meu amigo Gutierrez. Seja bem-vindo. Professor, então eu posso afirmar que, no caso de Fenelon, ele foi o primeiro prefeito de Palmas, mas ele não foi o primeiro prefeito eleito por Palmas. Perfeito. O primeiro prefeito eleito por Palmas foi Eduardo Siqueira Campos. Então fique atento em relação à pergunta no momento de prova. Primeiro prefeito de Palmas, Fenelon Barbosa. Primeiro prefeito eleito por Palmas, Eduardo Siqueira Campos. Tá claro isso aí? Quer receber a apostila, Antônio? É só mandar um WhatsApp para esse número que está aí fixado embaixo, que você vai receber todo o material gratuitamente, tá? De Geografia e História de Tocantins e também de Geografia e História de Palmas. A apostila de Geografia e História de Palmas é uma só, de Tocantins é separado, a de Geografia é separada da de História, mas vocês vão receber tudo gratuitamente. Marcos Martins, professor, Tocantins faz divisa com Palmas? Não, Tocantins não faz divisa com o município de Palmas. Tá? No nosso material que você vai receber, está lá a lista de municípios que faz divisa com Palmas e qual faz divisa norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Fica tranquilo, você vai receber esse material. Ok? Bom dia, Joelma, seja bem-vinda. Primeiro prefeito, o Jorge Boas está falando, primeiro prefeito de Palmas foi Eduardo Siqueira Campos. Não foi. Primeiro prefeito de Palmas foi Fenelon Barbosa Salles. Eduardo Siqueira Campos foi o primeiro prefeito eleito. Se na prova não disser eleito por Palmas, a resposta é Fenelon. Se perguntar, foi o primeiro prefeito eleito por Palmas, a resposta se torna Eduardo Siqueira Campos. Consultoria Williane, bom dia, Williane de Combinado, sempre assisto no YouTube suas aulas, que bacana. A Williane me fez lembrar, meninos, eu tenho um canal no YouTube com dezenas de aulas, dezenas de aulas para vocês. Entra lá. Procura no YouTube Professor Júnior Gel, você se cadastra no meu canal, se inscreva no canal na realidade, e você vai ter um acesso gigantesco a aulas que vai lhe ajudar muito para as provas. Bianca Barros, bom dia. Mari Barros, bom dia. Nosso deputado. Ô, Mari, seja bem-vinda. Jéssica Chimango, bom dia. Ok, vamos lá? Tem alguém que perguntou alguma coisa aqui de Guaraí? Deixa eu ver. Professor, que dia será o aulão aqui em Guaraí? A Raquel Moraes. Raquel, esse aulão em Guaraí, se não me falha a memória, é no dia 6. Deixa eu até conferir aqui no calendário. Nós estamos no mês de março, 6 de abril. Não é 6 não. Me pedi na data. De maio, acho que é de maio. Isso, 6 de maio, tá? Dá num sábado à tarde, 6 de maio vai ser a nossa prova. Estou tentando conseguir aí o espaço na FAG, na Faculdade de Guaraí, ok? Para que ocorra a aula ali. Vamos lá. Deixa eu pegar mais uma questão aqui. Bom dia. Tatiane Alencar, seja bem-vinda. Daniel Barros, seja bem-vindo. Ayla Ferreira, bom dia. Edson, bom dia. É só mandar um WhatsApp para esse número que está aí fixado para receber o material, tá? Maria Márcia, assistindo a live de Dianópolis, seja muito bem-vinda. Vamos lá, meninos, pegando mais uma questão aqui. Rapaz, eu tenho que fazer os prints maiores agora, porque tá ruim de ler aqui. Deixa eu ver. A denominação das principais estações de transporte de Palmas. Pronto. O que ele está falando aqui nessa questão? Ele está falando assim, as estações de transporte coletivo de Palmas, elas fazem alusão às tribos indígenas do Tocantins. Professor, então a estação que nós temos na região norte de Palmas, chamada Estação Apinagé, é a tribo indígena. Se você for pegar as estações que nós temos no município de Palmas, nós temos Estação Apinagé, Estação Xambioá, isso na sequência, da região norte para a região sul de Palmas, tá? Então, Apinagé, Xambioá, Craú, Xerente,
Carajá e Javaé. São 6 estações que nós temos em Palmas, de transporte coletivo urbano. Até isso já foi abordado em prova. E teve questões também que perguntava simplesmente quais são as tribos indígenas que nós temos no estado do Tocantins. Você tem que saber quais são elas. Outra perguntava onde se localiza, por região do estado. Você tem que saber. Outra já perguntava sobre isso aqui, ó. Eu pergunto a vocês, qual o nome disso aqui? Já caiu demais em prova. Qual o nome dessa bonequinha aqui? É uma boneca indígena, considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Professor, por que é um patrimônio cultural imaterial? Qual a diferença de patrimônio cultural material? Material, a Catedral Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional é um patrimônio cultural material. A Catedral Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional é única, é exclusiva. Se for destruída, não existe outra, não tem como. Agora, isso aqui é um patrimônio cultural imaterial. Se ela deixar de existir, se eu perder, se quebrar, se for destruída, tem outras no mercado, certo? O que caracteriza o patrimônio imaterial é a cultura, é o conhecimento passado de geração a geração. Aqui nós temos a boneca indígena Ritxocó, R-I-T-X-O-K-O, Ritxocó, R-I-T-X-O-K-O, boneca indígena pertencente à tribo Carajá, na Ilha do Bananal. Professor, essa boneca indígena Carajá, denominada Ritxocó, é pertencente à tribo indígena Carajá, lá da Ilha do Bananal. Já caiu em prova? Já caiu em prova perguntando o nome dela, perguntando a qual tribo pertence, perguntando onde se localiza essa tribo. Ritxocó. Tranquilo aí? Fácil demais? Vamos para outra perguntinha aqui com vocês. Opa, deixa eu ver. Deixa-me ver todas. Sobre a rede urbana do Tocantins, analise as afirmativas a seguir. A partir da década de 90, houve um imenso processo de redimensionamento do papel desempenhado pelas cidades, influenciado pela criação do Estado e do seu capital. Rapaz, eu estou assim com dificuldade de leitura. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa situação. Meninos, vamos falar sobre isso. A Eli Ferreira, lá da Bahia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cleocares, bom dia. Del Oliveira, lembrei do restaurante Wilson Vaz com esse nome. Caramba, que bacana. Exatamente, tinha lá mesmo um espaço com esse nome, Ritxocó, mas já fechou há alguns anos. O que nós temos? Em relação ao número de cidades, vou comentar sobre esse assunto. Das mais diversas, tudo que eu for comentando aqui já foi abordado em prova, tá? Todos os comentários que eu fizer aqui já foram abordados em prova. Primeiro quantos municípios instalados existiam no Tocantins no ato da criação do Estado, em 5 de outubro de 88? Eram 60 municípios instalados. Professor, instalados eram 60 e 19 já criados pela Assembleia Legislativa de Goiás, mas não tinham sido instalados ainda. Rafael, lembrei das nossas aulas no COC. Bacana, Rafael, seja bem-vindo, viu? Sebastião Júnior de Porto Nacional, bem-vindo. Paloma Cavalcante, seja bem-vinda. Então, nós tínhamos 60 municípios instalados e nós tínhamos 19 municípios apenas criados em lei, que ainda, na prática, eram distritos dos seus municípios anteriores, foram criados em lei, mas não tinham sido instalados ainda não existiam prefeitos e vereadores próprios. Tá. Professor, já caiu na prova perguntando quantos municípios instalados existiam em 88? 60. Quantos municípios instalados e quantos criados? 60 municípios instalados e 19 criados. Quantos municípios nós tínhamos instalados em 1989? Por que 79 municípios em 1989? Porque os 19 criados em 88 pela Assembleia Legislativa de Goiás foram instalados no decorrer do ano de 1989. Teve uma questão que falava até da primeira Constituição Estadual, que esta veio a ocorrer no dia 5 de outubro, porém de 89. Um ano após a criação do Tocantins, em 5 de outubro de 89, se estabelece a primeira Constituição Estadual do Tocantins. E naquele ano de 5 de outubro de 89 já existiam 79 municípios instalados. Professor,
Em 1998, quantos municípios instalados existiam? Em 98, 10 anos após a criação do Tocantins foi criado em 88, e 10 anos depois, em 1998, nós já tínhamos 139 municípios. A mesma quantidade que tem hoje, 139 municípios. Professor, me explica uma coisa. Por que depois de 98 não se instalou mais municípios no Tocantins? Olha, não se instalou mais municípios no Tocantins nem no Brasil porque mudou o regramento da legislação federal, coibindo as assembleias legislativas de promoverem a criação à torta e direita de municípios como ocorria anteriormente. Tá? Então, vetou-se a partir de 1998. Professor, quando se fala então nessa questão que você apresentou para nós sobre redimensionamento, surgimento de cidades no Tocantins, eu poderia afirmar que, olha como foi abordado na prova, alguns fatores favoreceram o surgimento de novos municípios. Um deles foi a construção da BR-153. Ao longo da BR-153, todos os municípios que estão na BR-153 aqui no Tocantins, todos os municípios da BR-153, que é a principal rodovia que corta o Tocantins e se encontra no sentido norte-sul, paralela ao rio Tocantins, à esquerda do rio Tocantins, todos os municípios surgiram a partir do início da construção da BR. Foram emancipados a partir do início da construção da BR-153. E essa BR começou a sua construção do governo de Juscelino Kubitschek. Professor, então foi no fim da década de 50? Foi. E os dois municípios que primeiro surgiram, que foram emancipados inicialmente na BR-153, foram Araguaína, que é o segundo mais populoso do estado, com 186 mil habitantes, certo? Araguaína foi emancipada em 14 de novembro de 1958, assim como Gurupi, na mesma data, 14 de novembro de 1958, Gurupi, que é o terceiro município em população do Tocantins, com 83 mil habitantes. Professor, então, Gurupi e Araguaína surgiram em 58, muitos surgiram na década de 60, 70, 80, até a década de 90, ao longo da BR. Perfeitamente. Professor, eu poderia afirmar que o surgimento de Palmas provocou também um redimensionamento? Provocou. Por que, professor? Eu queria entender por que o então governador Siqueira Campos escolheu a área a ser construída, a capital, na região central e à direita do rio Tocantins, uma vez que a esquerda já tinha a BR-153, já tinha desenvolvimento. Por que ele não colocou na margem da BR? Por esse motivo mesmo, porque a esquerda da BR, a esquerda do rio Tocantins já tinha BR. Se já tinha BR, eu poderia dizer então, a Fontinelli, o Wilber Fontinelli está falando, não seria 97 essa proibição? A lei foi de 97, Fontinelli, mas começou a ser aplicada em 98, tá? Até nós tivemos um impasse a nível nacional, só tirando a dúvida em relação a isso aí, de diversos municípios que foram instalados pós essa lei e o governo federal estava no impasse no Congresso Nacional de fazer com que esses municípios voltassem a ser distrito. Inclusive Mimoso do Oeste, que o nome real do município é Luiz Eduardo Magalhães. Aí teve uma marcha de prefeitos para o Congresso Nacional alguns anos atrás, exatamente para não deixar que retornasse a ser distrito. Mas a lei é de 1997 e a partir de 98 já não pôde mais criar município nenhum. Ok? Perfeito isso. Mas existe entre a lei e o início do seu funcionamento, tá? A aprovação e o início do seu funcionamento. Ok. Em relação a essa questão, voltando aqui, em relação à BR-153, a Palmas ela veio a ser construída na região central para que tivesse mais fácil, não deixasse nenhuma área completamente isolada do Tocantins, e à direita do rio, porque a esquerda já tinha desenvolvimento provocado pela BR-153. Então precisava construir à direita, porque a direita do rio Tocantins ela estava no esquecimento. A BR trouxe desenvolvimento, as cidades à direita do rio, rapaz, isso aí ficou literalmente esquecida, não tinha nem asfalto, só para você ter uma ideia. O Tocantins, quando foi criado em 1988, a única rodovia asfaltada que existia no Tocantins era a BR-153, era a única. Era só estrada de chão à direita. E até hoje, quando se fala em cidades isoladas pela ausência de asfalto, todas elas se localizam à direita do rio. Até hoje permanece no isolamento. E olha que a construção de Palmas à direita do rio favoreceu com que parte desse asfalto viesse a ser desenvolvido. Ok? Compreenderam aí? Maravilha. Vamos agora para mais uma questãozinha aqui. Em relação ao regime anual das chuvas, Palmas possui 2 períodos bem definidos. Um sem e um com chuva e outro chuvoso. Gente,
quando se fala do clima do Tocantins, é o mesmo clima de Palmas, tá? Bom dia, Maxwell Lopes, vamos que vamos. 063 Melo, é sempre um show de conhecimentos regionais com o senhor. Abraço. Donizete de Araguaína. Ô, Donizete, abraço. Amanda Guiar, bom dia, professor. Edital da Saúde sai esse semestre. Eu acredito que para o semestre que vem, viu, Amanda? Eu acredito que para o semestre que vem, porque esse semestre ainda está labutando aí em relação à realização da prova da educação. Talvez até lance o edital, mas com certeza a prova não sai esse semestre. Mas eu apostaria mais para o semestre que vem do que esse. Nós já estamos entrando no mês de abril e as notícias ainda estão no vapor, no fogo baixo, em relação ao edital se lançar agora. Mas vamos lá, continuando. Professor, em relação ao clima do Tocantins. O clima do Tocantins é tropical. Professor, falar que o clima do Tocantins é Tocantins e Palmas, tá? Que o clima é tropical, tá correto? Tá. E falar que o clima é tropical semi-úmido, tá correto? Tá. Sabe o que quer dizer clima tropical? Clima tropical é clima quente com período chuvoso e seco alternado. É isso que quer dizer clima tropical. E quando fala semi-úmido, é que metade do ano é chuva e metade é seca. É isso que é clima tropical semi-úmido. Professor, e quando se fala do clima subtropical? Gente, quando se fala sub, pensa assim, ó. Subtenente, ele é abaixo de tenente? Então pronto, quando se fala subtropical, é abaixo do trópico. Ou seja, abaixo do trópico, o trópico corta São Paulo, o norte do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. O Tocantins está acima do trópico, então nós não temos um clima subtropical. Subtropical é a região sul do Brasil. O clima do Tocantins é tropical. Professor, é tropical úmido, semiúmido ou semiárido? Semiárido é da Caatinga, do sertão nordestino. Tropical úmida é do litoral, ali próximo ao mar, região da Mata Atlântica, certo? O que quer dizer tropical semiárido? Semiárido é que a maior parte dos meses do ano é de seca e pouco tempo de chuva. Tropical úmida é que a maior parte dos meses do ano é de chuva e poucos meses de seca. E tropical semiúmido é aquele que é equilibrado, metade do ano chuva, metade seca, certo? Dependendo da região, pode ser 5 meses de chuva ou 5 meses de seca, 7 meses de chuva ou 7 meses de seca. É mais ou menos mediano. Aqui na nossa região, nós temos aí maio a setembro, 5 meses. Maio a setembro é considerado seca. E outubro e abril considerado período chuvoso. Nessa questão que eu coloquei aqui para vocês, ele simplesmente pergunta qual mês que apresenta chuva. E ele fala mês de julho, é chuvoso? Não. Agosto, é chuvoso? Não. Setembro, é chuvoso? Não. Mês de fevereiro, então a alternativa correta. Mas eu vi uma questão sobre esse assunto associado, meninos, à produção de soja. Sabemos nós que o Tocantins tem como principal produto agrícola cultivado e colhido a soja. É o principal, é o carro-chefe da exportação. Mais de 70% da exportação do Tocantins é soja. Professor, e em Palmas, existe produção de soja? Existe também, ali em cima da Serra do Lajeado. Tem uma área plana ali, com uma produção até vasta de soja. Em Buritirana, que é distrito de Palmas, forte produção agrícola de soja também. Professor, que é ali em cima da serra, Buritirana. Professor, em relação, para chegar em Buritirana, para quem não conhece, você vai para Taquaraçu, passou a Taquaraçu, segue a rodovia, você vai bater lá em Buritirana, tá? Taquaraçu e Buritirana, que são distritos de Palmas. Professor, tá, eu entendi em relação à soja, mas o que caiu associado ao clima e associado à soja na prova de concurso? Sabe o que caiu? Ele perguntava, pedia semelhante a essa, pedia para você marcar uma alternativa que apresentava meses, o mês que normalmente iniciava o plantio da soja. Daí você ficava assim, meu Deus do céu, eu não trabalho com agricultura, não trabalho com produção de soja, como é que eu vou saber o mês que inicia o plantio? Gente, ali ficava fácil demais, sabe por quê? Porque ele colocava que o mês que iniciava o plantio era o mês de fevereiro. Aí ele colocava que era o mês de maio, ele colocava que era o mês de setembro. Aí eu pergunto, fevereiro, quer dizer, se a chuva começa em outubro, você vai plantar soja, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro chuvoso, só em fevereiro que você vai plantar? É questão de lógica. Você não vai plantar, você vai plantar no início do período chuvoso, outubro, novembro, que você vai iniciar o plantio de soja, certo? Você não vai iniciar quando já está lá para os meses finais do período chuvoso, lá para o mês de fevereiro ou março. Está equivocado. Você não vai plantar na seca, certo? Você não vai plantar no mês de maio, no mês de julho, no mês de setembro. Certo? Você vai plantar no início do período chuvoso. Portanto, era fácil de eliminar apenas sabendo quando ocorre o período de chuva e o período de seca no Tocantins. E para nós associarmos ainda mais sobre esse clima, que de Palmas e do Tocantins é o mesmo clima tropical semiúmido, ele também é chamado de tropical, também é chamado apenas de semiúmido, também é chamado de tropical continental. Falei tropical continental?
Está correta a afirmativa. Falei de tropical típico, está correta a alternativa. Por que é o típico? Porque você tem o que a seca é predominante, que é semiárido, você tem o típico, que é o equilíbrio, o meio, que é semiúmido, e você tem onde a chuva é predominante, que é o úmido, certo? Tropical úmido, mais chuva do que seca, tropical semiúmido, meio a meio, tropical semiárido, mais seca do que chuva. O nosso caso é o típico, é o semiúmido, é o que apresenta período chuvoso e seco alternado, outubro a abril chuva, maio a setembro período de seca. E temperaturas médias, tanto no mês chuvoso como no mês seco, acima de 24 graus Celsius. A média de temperatura, seja na chuva ou na seca, acima de 24 graus Celsius. Ok? Média, tá? Média. Professor, aqui chega a 38, 40 graus. Sim, eu estou falando a média, não é o pico do horário do dia que está mais quente. Mas a nossa média varia de 24 a 35 graus. Média dos meses menos chuvosos, aliás, os meses menos quentes para os meses mais quentes. Ok? Procura Júnior Gel lá no YouTube que você vai encontrar as aulas, tá? Aninha Pereira Barbosa Rodrigues. Pereira é parente. Professor, aula em Araguaína, estou aguardando. Em Araguaína já está definido, se não me falha a memória, Aninha. Nossa, me acompanha no meu Instagram. Quem não está seguindo, segue no Instagram, porque eu estou anunciando minhas aulas todas pelo Instagram, tá? Nos municípios. Aqui em Palmas, por exemplo, vai ocorrer dia 1º agora de abril. Vai ocorrer a aula lá no auditório do IFTO, você se inscreve pelo site, é gratuito a aula lá no IFTO. Eu normalmente cobro alimento, mas como o IFTO não permite, então vamos fazer lá gratuita, sem cobrar nem alimento para ingresso. Lá em Gurupi vai ser hoje à noite, com 2 quilos de alimentos a inscrição. E as inscrições, na realidade, graças a Deus está acabando rápido a quantidade de vagas. Então, quem tem interesse já vai se inscrevendo aí. Teremos em Silvanópolis, teremos em Barrolândia também, que já está organizado, já está anunciado, mas vai se inscrevendo, ok? Vai acompanhando, na realidade. O Edu Alves está falando, caiu na PMTO uma questão sobre o clima, olha aí, viu? Cassiana, e quando fala tropical savana? É Cassiana ou Cassiana? Acho que é Cassiana mesmo. Cassiana, para tirar essa dúvida, a vegetação do cerrado ela é também chamada de savana brasileira, tá? Savana é uma vegetação da África, mas ela, quando o continente sul-americano e o continente africano, na teoria da deriva continental, afirma-se que esses dois continentes já foram grudados e a vegetação que imperava aí era savana. Quando foi separando, no litoral brasileiro, foi surgindo o mar entre a África e a América do Sul, como foi surgindo o Oceano Atlântico ali, então aumentou a umidade na região litorânea, o que fez com que surgisse a vegetação denominada Mata Atlântica, tá? Mas aquela região, toda ela era ocupada por savana, que aqui no Brasil nós chamamos de cerrado. Professor, então quando se fala de savana brasileira é a mesma coisa que cerrado. Perfeito. Então quando se fala tropical do cerrado ou tropical de savana, mesma coisa, nas provas de concurso não costuma se falar tropical de savana, mas se ele assim mencionar, você pode ficar tranquila, porque ele está se referindo corretamente ao clima da nossa região. Exceto se ele falar tropical de savana e falar tropical semiúmido, aí você vai para o tropical semiúmido, porque o gabarito vai considerar tropical semiúmido. Ok? Tranquilo aí? Fácil demais? Quem não está seguindo, segue. Quem tem colegas que você sabe que estão querendo estudar também para concurso ou para a prova dos vestibulares, marca os coleguinhas aí, só vai passar no concurso quem estiver marcando os colegas, quem estiver seguindo no Instagram. E toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça, às 22 horas. Quer receber material gratuito? Manda um WhatsApp para esse número aí, Colinas aqui presente. O Edu está falando, a média, acho que é 35 graus. Ô, Gabi, manda o link, professor. Gabi, é só você procurar no YouTube Júnior Gel. Você procurou professor Júnior Gel, você vai me encontrar lá no YouTube, tá? Manda um WhatsApp aí pra mim, que de hora vai ser no IFTO. No IFTO, no dia 1º, eu acho que vai ser pela manhã, tá? Não me recordo se é de 9 a meio-dia. Tenho a impressão que é de 9 a meio-dia no IFTO. E à tarde estarei no Caminho das Pedras do cursinho de GPS. Para o concurso da guarda. Mas no IFTO é de 9 a meio-dia que nós vamos abordar o conteúdo lá com vocês. O Marcos Figueiredo está falando, professor, podemos afirmar que a Belém-Brasília é a BR-010? Podemos sim, Marcos.
Mas a gente tem que ficar atento que a BR-153, ela ao longo das décadas, ela veio sendo conhecida e chamada de Belém-Brasília. Apesar de não ser o seu nome oficial, ela é abordada nas provas também sendo mencionada como Belém-Brasília. Por que que a BR-010 de fato é a Belém-Brasília e não oficialmente a BR-153? Meninos, BR-153, toda rodovia que inicia com o número 153, que inicia com o número 1 é sentido norte-sul, é isso que indica. E toda rodovia que inicia com 0, ela parte da capital. Ou seja, a BR-153, ela passa em Goiânia, passa em Anápolis, ela não passa em Brasília. Ela sai de Aceguá, no Rio Grande do Sul, divisa com o Rio Grande do Sul, com o Uruguai, e vai até Marabá, no sul do Pará. Ela não passa em Brasília e ela não chega a Belém, a BR-153, mas é conhecida com o nome de Belém-Brasília, apesar do seu nome ser rodovia transbrasiliana. No trecho tocantinense, goiano-tocantinense, é chamado também de rodovia Bernardo Saião. Tá? Em relação agora a BR-010, ela parte de Brasília e ela vai para Belém. E ela passa pelo Tocantins, à direita do rio Tocantins. Professor, por onde ela passa? Gente, ela entra lá no município de Paranã, de lá desce para o sentido Natividade, Natividade vai para Silvanópolis, Silvanópolis, Porto Nacional Palmas, Palmas, Aparecida do Rio Negro, Rio Sono, e vai cortando ali à direita até entrar no Maranhão. Entenderam aí? Ok, Estreito, Carolina, Imperatriz, vai passando por ali a BR-010, que é oficialmente a rodovia Belém-Brasília. Só que em solo tocantinense, grande parte do trecho da Belém-Brasília não é identificado ainda como BR. Grande parte, o único trecho que hoje está identificado à margem da rodovia é o trecho de Natividade a Silvanópolis. Professor, esse trecho de Silvanópolis até Palmas, recentemente, no ano passado, que ele veio a ser incorporado pelo governo federal, e é por isso que hoje, para quem faz esse trajeto, de vez em quando você vê viaturas da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, fazendo blitz ao longo da BR no trecho Silvanópolis a Palmas, ok? Porque agora se tornou rodovia federal, BR-010. A Cleo está falando, vem para peixe também. Cleo, eu não sei se tem aula agendada para peixe, mas até isso se resolver, vai amanhã, hoje à noite lá para Gurupi assistir a aula, junta com um grupo de colegas aí, vamos lá. Ali nós vamos fazer um aulão para o concurso de educação, tá? Quem for fazer, na realidade o conteúdo é o mesmo, para educação, para qualquer outro concurso de educação, saúde, segurança pública, quadro geral do estado, é tudo o mesmo conteúdo de geografia e história do Tocantins. Vamos fazer o seguinte... o meu tempo se encerra porque 9h30 eu tenho um compromisso, vou ter que tomar um banho rápido, me arrumar, ir para o compromisso e depois seguir viagem para Figueirópolis e Gurupi. Tem compromisso lá à tarde e à noite. Então, beijos, fiquem com Deus, segue aí no Instagram. Esse nasceu para ensinar, mesmo como deputado, o homem não para de disseminar conhecimento. Edu, obrigado pelo carinho, meu amigo. Obrigado mesmo. E não esqueça de participar da nossa aula aí em Araguaína, viu? Eu quero que vocês me ajudem a disseminar, porque conseguimos um colégio com auditório grande em Araguaína, e eu quero ver esse auditório cheio para a gente fortalecer o conhecimento aí com vocês, ok? Beijos a cada um de vocês, fiquem com Deus, segue aí no Instagram, e, é claro, toda terça às 22 horas estaremos aqui ao vivo. Lembre-se que só passa quem persiste, só passa quem persiste, toda fila anda. Se você entrou agora na fila e não sair dela, uma hora vai chegar a sua vez. Entenda, acredite, tenha foco que vai dar certo. Beijo no coração, fique com Deus. De vez em quando eu vou tentar entrar assim, de repente, fazendo live aqui, então se inscreve aí, pede para bater um sininho quando eu entrar no ar aqui, se você puder, poder assistir também. Valeu, abraço, fiquem com Deus.